setores que mais crescem em todo o mundo é o da economia criativa, porque estimula um novo olhar sobre o empreendedorismo a partir do momento que a partir dela surgem novas profissões, novos mercados e novos nichos de atuação. E por que você, empreendedor, precisa saber disso? Por que você precisa entender a diferença da economia tradicional e da economia criativa? Esse é o assunto de hoje e a gente começa a discutir agora. Meninas da Firma. A gente tá começando as Ritmo de carnaval! Gente, eu não aguento. Renato já está cansada do ritmo de carnaval. Mentira, eu nunca fico cansada do ritmo de carnaval. Mentira. Isso é mentira. Ela tá julgando a gente, na verdade, pensando Não, tá muito engraçado, gente. Gostaria que vocês estivessem aqui pra ver ao vivo a performance. A gente tá assim, todas caracterizadas, vai sassaricando acessórios. Meu amor, se você não segue ainda, segue agora. E aproveita, né? Porque já tá bem perto do carnaval e vai esgotar tudo. Já tô avisando antes. A gente tá assim caracterizado por conta dessa data festiva que mexe com o nosso país e que tem muito de economia criativa dentro dela, para discutir um assunto bem importante. Provavelmente você já ouviu falar de economia criativa, mas será que você entende o que de fato é isso? O que significa isso? Vocês. Tem muita coisa pra gente conversar. Acho que é bom a gente falar que esse termo começou a ser cunhado internacionalmente, ele começou a ser falado nos anos 90, então é um termo muito novo. Em que o John Hawkins foi a primeira pessoa que escreveu sobre isso, tem um livro dele sobre isso, e a gente vem falando cada vez mais, né? Agora tem uma pesquisa de 2018 que 7% do PIB global vem da economia criativa. É bastante. Então, e a importância, tem algumas projeções, né, para os próximos anos. Eu não vou lembrar os números de cabeça, né, porque eu nunca lembro. Mas é importante que a projeção é crescente, bem grande. Mas qual que é a diferença entre economia criativa e economia tradicional? Eu acho que antes a gente tem que dar um passinho atrás. Eu acho que a gente tem que tentar pegar a parte histórica só para contextualizar você aí. A economia criativa, na verdade, ela começou na Austrália. Na verdade, ela nem se chamava economia criativa, mas sim indústria criativa. Só que ela se desenvolveu e ganhou força no Reino Unido, quando Tony Blair assumiu como primeiro-ministro, e nessa época, né, eles estavam passando por uma crise muito grande. E aí o que ele fez? Junto com os ministérios, eles criaram a política de economias criativas. E aí vários estudos começaram a surgir. E a economia criativa tem como base 4 pilares, que são... Eu vou ler pra gente ter a definição certinha. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento elaborou um modelo, na verdade, que classifica a economia criativa em 4 eixos. A gente vai deixar o gráfico aqui embaixo também, porque ele se subdivide em mais 9 setores. Os 4 eixos principais são patrimônio, artes, mídia e criações funcionais. E aí eu acho que é legal falar que a economia criativa, a base dela é inovação e criatividade. Então, pra gente entender, a economia tradicional, ela se baseia em recursos tangíveis. Sim. Por exemplo, ouro, por exemplo, petróleo. A economia criativa se baseia em recursos intangíveis. Criatividade, experiência, não tem como a gente medir essas coisas. Eu acho legal você falar disso, eu lembro do quê? Da galinha feliz. Eu sou uma pessoa que fala muito ouro. Então, quando eu tive acesso a esse termo, eu fiz um tratamento através da alimentação, e aí o meu médico falou, não, você vai precisar, né, comer mais ovos e tal, mas eu queria que você comprasse ovos de galinhas felizes. Aí eu fui procurar ovos de galinhas felizes. E só tinha empreendedores super pequenininhos, criando galinhas felizes, né, então, cada uma com a sua felicidade. Mas já era um ovo diferenciado. Já é uma maneira de você colocar um produto com um valor intangível. Exatamente. Como é que você vai medir a felicidade da galinha? O coeficiente de felicidade da galinha não existe, mas era um ovo mais gostoso. Eu fiquei feliz junto com a galinha, eu falo que foi uma nova economia que eu tive acesso, não tinha o nome, né, economia criativa na época, eu me referia a pequenos produtores, mas eu acho que tem um outro exemplo também que vai marcar, que é da cervejaria artesanal, né? Porque a gente tem um negócio... Virou um boom, virou uma tendência. Meu marido até teve um negócio pra expandir, né? Pra mostrar cervejarias artesanais para as pessoas, bem no comecinho, que você comparando, né? Empresas enormes de bebida e
cervejarias artesanais. Então você faz esse paralelo, acho que fica mais fácil das pessoas entenderem, Um né, outro Ká? exemplo também, acho que são as barbearias, que Sim, surgiram, né? verdade. Porque a barbearia agora passou a ser o quê? Uma experiência. Exatamente. Tanto que a galera agora coloca videogame, bebidas, Tem tudo, música, né? tem tudo na barbearia. Você sabe? É o que a gente fez com a Sassaricano também, né? É a mesma verdade. coisa. Eu acho que é por isso É que a mesma coisa. muitas pessoas que trabalham no setor criativo têm a dificuldade de precificar o seu produto, né? Porque como é que coloca valor Sim. nesse intangível? É, porque pra Mais fazer, complexo, né, pra nessa fazer experiência. um produto ou um serviço, por mais que quando você for precificar tem toda a matéria-prima e tudo mais, a mão de obra é muito difícil de mensurar. E a parte criativa é praticamente impossível. Sim. Como Praticamente mensurar. impossível. Praticamente. Porque tem todo o valor agregado que você entrega com o produto, né? No caso da Sassaricano tem todo o impacto social com as mulheres, toda a questão de sustentabilidade, tem tudo por trás, não é só um acessório. Eu acho que a parte importante da economia criativa é não ser só aquele produto. Sim. Tem muita coisa, ou aquele serviço, tem muita coisa em volta. Quando a gente Legal compra do isso. produtor local, dos pequenos produtores, a gente já está fazendo, né, todo um ecossistema da economia criativa. Sim. Você sabe disso, Rê, porque é você realmente Impactando, né? impactar. Lembrei de uma coisa legal. A Raíssa Costa, que é a rainha da cocada, né, da TGNT, É ótimo. ela tem um programa maravilhoso que fala sobre os produtores locais da Califórnia. É que ela foi visitando. Cara, esses é muito produtores, legal, é muito legal. E ela faz um paralelinho que é sensacional, que ela põe o produtor lá paradinho, né, porque ela tem uma questão de stop motion bem legal. Aí ela, essa é a Renata. Se você comprar um acessório, vou fazer uma agora, da Renata, você vai ajudar a Renata, plim, a comprar este óculos que ela precisa para fazer mais acessórios. Então eu acho muito legal ela mostrar essa cadeia, entendeu? Mas é isso mesmo, Da porque economia criativa. você consegue fazer esse impacto no seu dia a dia. Exato. Se você, em vez de você ir numa mega cadeia de supermercados, se você for na vendinha da sua rua, você vai estar impactando a vida daquelas pessoas De uma maneira de uma maneira diferente e de uma maneira mais tangível também. Eu acho que é muito importante, porque muita gente fala, não dá pra mudar o mundo, mas dá, se você começar ali, ó, no entorno, se você começar, em vez de ir num supermercado enorme de novo, você for E na na feira feirinha do seu local. bairro. Sim. Você vai comprar uma roupa e num brechó. Alimentar a economia local. A economia local, consumo consciente, entender, né? O ovo da galinha feliz, O daquele ovo da produtor galinha orgânico. feliz. E vale que lembrar conhece as galinhas pelo nome, uma coisa fofa. que a economia criativa ela sempre existiu. O que mudou, na verdade, foi a percepção que a gente tem dessas coisas, porque os recursos do mundo, eles são finitos, gente. Eles acabam. Então, se a gente não começar a pensar nisso, Sim. a gente vai ter um grande problema daqui a pouquíssimo tempo. Tá chegando. Então, essa lógica, ela veio para fazer a gente entender que a gente pode colocar coisas no mundo baseadas não só em recursos, né, tangíveis, mas Sim. Eu acho que outra coisa importante que me impacta muito nesse sentido da economia criativa é a conexão com quem você está comprando. Por questão de valores também. Sim. Hoje em dia eu vou comprar um curso ou um serviço e tudo mais, eu estou comprando daquela pessoa. Sempre olha uma frasezinha, um meme assim na pessoa, toda vez que você compra de um empreendedor criativo, do outro lado tem alguém fazendo uma dancinha. Mas é mesmo. E a gente faz a dancinha. A gente faz essa dancinha por aí, o curso meu, eu falo, yes, entrou, sabe? Porque É isso. é uma pessoa nova que entra, beleza, vai pagar os boletos e tudo mais, mas é aquela pessoa proporcionando, cara, obrigada, porque é isso, você tá fazendo comigo esse negócio isso. crescer. Porque a pessoa se conectou com os seus valores, conectou com a sua ideia, isso é muito legal. E eu acho que a gente tá assim, caminhando para isso, né? As pessoas estão começando a entender que comprando de um empreendedor criativo é uma pessoa atrás. A gente ficou muitos anos com essa dissociação. Porque Que era era só aquela uma empresa, empresa né? multinacional e tudo mais. Agora a gente tá colocando cara na pessoa que tá por trás. E até acho que isso traz muito mais humanidade. Você fica muito mais feliz com o produto que você compra. Com certeza. Você entende que aquele produto atende realmente a sua necessidade e você... comigo acontece bastante isso, eu vibro muito, eu torço para que a pessoa prospere, para que o negócio cresça, porque eu tô acompanhando aquela história. E é muito legal isso. Até a gente teve, né, um momento político recente e quando eu li assim, era muito engraçado, eu li assim, os empresários, eu falava, cara, mas eu sou uma empresária. É assustador, né? Outro dia Que falaram lógica. também pra preencher ficha, sabe? Então eu fiquei, mas empreendedora é empresária. E aí eu falei, acho que eu vou preencher advogada. Você fica meio assim, assim, aí essa relação, eu espero que ela mude rápido.
Porque muda essa relação, né? Sim. Essas relações de trabalho Sim. e tudo mais. Eu fico muito feliz quando eu falo de uma marca pequena e eu levo ela adiante e eu tô usando aqui várias peças de marcas Você pequenas. faz isso demais no seu trabalho. Exato, Ká. E eu adoro quando as donas dessas marcas falam, meu, você é uma embaixadora pra gente. Eu me sinto assim, muito orgulhosa. Agora essa Saricano também tem um programa de embaixadoras exatamente por isso, porque é a sua rede, né? São pessoas que levam É, essa marca pra frente. Uma outra coisa que eu acho interessante também é o modelo de atendimento. Sim. Que fica mais próximo, que fica mais humano, de você saber que você tá falando com uma outra pessoa na ponta. Pra mim muda tudo, assim, o fato de acho você também. conversar sobre o curso, dar um feedback. Eu tenho mais gosto de dar um feedback. Porque eu sei que aquele feedback realmente vai agregar. E você começa a conhecer, né, suas clientes. Por exemplo, eu tenho uma cliente que adora rosa. Thaís adora rosa. E daí, nessa Saricano a gente sempre dá uns brilhos de brinde. E daí, da última vez, um tempo atrás, ela falou, Rê, pode me dar brinde de outra cor? Porque eu gosto de outras cores que não rosa também. Eu falei, mas é que ela gosta muito de rosa. E daí é isso também, porque você já sabe que aquela cliente gosta de rosa, disso. da outra cliente, o último brinde, a última coisa que ela comprou é tal coisa, então isso combina com isso, você... É conectar com a pessoa. Humaniza. A gente É até isso. falou disso. Eu acho que é nos humaniza a vídeos. palavra mesmo. A gente falou num dos vídeos da primeira temporada que a gente fez sobre a Sheryl Turkle. Sherry Turkle. Sheryl Turkle, sem falar o nome dela. Sobre essa humanidade, né? Que apesar da tecnologia estar evoluindo, a humanidade nunca será substituída por qualquer inteligência artificial. Eu ia falar isso, que isso é muito importante na economia criativa, porque as pessoas, a gente vê todos esses estudos falando que os postos de trabalho vão terminar, que o diploma não é mais necessário, que muita Que a coisa vai inteligência acontecer. artificial vai substituir muitas substituir, atividades. mas eu falei isso, eu venho falando isso há muito tempo, eu trabalhei muito tempo em empresas de tecnologia, a criatividade é insubstituível. Sim. A inteligência artificial não vai substituir a parte criativa. E quando você vê aquelas listas de habilidades do futuro, tá lá, criatividade só. Sim. Só subindo de Só gosto, subindo. né? Achei interessante no Fantástico que eles fizeram uma reportagem sobre inteligência artificial. Me deu um pouco de medo. Mas achei muito legal. Eu sou essa pessoa que tem medo disso. Eu adoro. Eu nasci na época errada, enfim. É outro assunto. Mas eu achei muito legal que todos, foi unânime, todos os caras de robótica, tem um nome, a profissão deles, mas tudo bem. Futuristas, os talvez. especialistas em robótica, engenheiros mecatrônicos, talvez, tecnólogos, todos eles foram unânimes em falar. Tá, a gente faz tudo isso, mas a nossa humanidade nunca vai ser Não vai ser substituída. substituída. Não Aí é eu me mesmo. senti mais acolhida naquele momento de... Porque é isso, né? Acho que a economia criativa também tem muito a ver com isso, com aprender, com o criativo, com inovar, com fazer de uma forma... São as bases. humano, no final das contas, com o humano. Você provavelmente trabalha dentro da economia criativa e talvez só não se atentou para isso. Aqui, nós quatro fazemos parte dessa realidade, porque a gente trabalha com experiências. Se você também trabalha com experiência, então essa realidade já faz parte da sua vida. A gente vai aprofundar esse assunto no podcast, mas a gente quer muito a sua opinião. Conta aí pra gente, quais são as suas dúvidas? A gente vai curtir muito tentar responder, né? A gente vai tentar responder. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar para responder. É isso e bom carnaval, minha gente? Bom carnaval! De uma produtora criativa. Como?